Olha só quem voltou. Opa, gente, esse vídeo é especial de Halloween. E não, vocês não erraram a data, a gente tá em janeiro. Mas acabou que no Halloween agora de 2025 eu tava trabalhando CLT, escala 6x1. E eu não consegui fazer a nossa temática Semana do Terror que eu faço todos os anos. E acabou que eu comecei a gravar esse vídeo dia 20 de dezembro. E eu só tô conseguindo gravar agora, ó, dia 10 de janeiro. Só falta gravar os takezinho, mas enfim, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. E eu separei uma creepypasta muito boa que tem a ver com Halloween. Mas o que? Nessa creepypasta nós somos uma mãe solo e nos mudamos recentemente para uma vila chamada Oakbrook, junto com a nossa filha adolescente Avery. E a gente percebe que essa vila comemora o Halloween de uma forma meio sus. E é isso, a gente vai tentar descobrir qual que é dessa vila, qual que é dessas regras. Eu comecei a ver essa creepypasta por conta dessa temática de leia as regras, e eu acho legal. Então é isso, eu fiz uma edição muito boa para esse vídeo, então por favor, gente, já chega deixando o like no vídeo. E se você não gostar, deixa seu like também para ajudar aqui, ó, o youtuber. Então vamos ver essa creepypasta. Fazer doces ou travessuras tem regras na nossa cidade. Esta é nossa primeira vez no Halloween na vila de Oakbrook. Mesmo com o friozinho de setembro chegando, eu já percebi que tinha algo diferente na forma como essa cidade celebrava. Para começar, as decorações eram diferentes. Não tinha aquelas decorações infláveis fofas, apesar de ter várias famílias com crianças pequenas. Também não tinha as decorações de mãe de Instagram. Aquelas coroas majestosas de folhagens de outono ou abóboras pintadas de dourado. Os tipos de decoração aqui eram o que eu chamava de creepy de bom gosto. Esqueletos de todos os tipos, chapéus de bruxa, cemitérios falsos, sem máscaras de hóqueis, corpos falsos ou partes do corpo ensanguentadas. Acho que toda casa tinha uma abóbora de Halloween acesa toda noite, sem falhar. De tudo, desde os olhos triangulares clássicos até as faces elaboradas e contorcidas de bruxas, lobisomens e fantasmas. Eu e a Avery não quisemos ficar por baixo, então fizemos algumas abóboras de Halloween. Ela fez uma bem elaborada com um demônio, e eu fiz duas meio bostas com olhos triangulares, uma para cada lado da porta da frente. A dela ficou no lugar de honra, no pé da escada. Mas, com o Halloween chegando, as coisas começaram a ficar estranhas. Uns dias antes do Halloween, achei 2 papéis grudados na minha porta da frente. Arranquei eles da porta e comecei a ler. Regras para distribuir doces. 1. Por favor, seja respeitoso e inclusivo com todos os nossos pedintes de doces. Baldes de doces verde água significam alergias alimentares. Baldes de doces azuis significam autismo. Não entregue doces ou qualquer outra coisa para crianças que estiverem usando um balde de doce preto. 2. Nunca abra a porta para alguém usando uma fantasia de palhaço, criança ou adulto. Este não é um pedinte de doces. Desligue a luz da varanda e espere até que ele vá embora. 3. Se os pedintes de doce vierem à sua porta pedindo para se abrigar em sua casa, deixe-os entrar apenas se as luzes da rua estiverem piscando. Caso contrário, não deixe-os entrar. 4. Se você abrir a porta e ver uma única criança parada a alguns metros da sua porta, de costas para você, feche a porta imediatamente. 5. Não atenda a porta dos fundos para nenhum pedinte de doces. 6. Se você for visitado por um grupo de 3 crianças, especificamente vestidas como pirata, fada e demônio, ofereça a cada criança algo que tem um valor sentimental profundo para você. Você pode demorar um pouco para decidir, elas vão esperar. Não hesite. Você não vai querer descobrir o que acontece se elas considerarem seus objetos indignos. 7. Não se aproxime de nenhuma casa que tenha uma abóbora de Halloween apagada. 8. A coleta de doces começa às 17 horas e termina às 20 horas.
Você deve estar presente para distribuir doces durante todo esse tempo. Também tinha uma lista completamente embaixo para quem estivesse pedindo doces. Regra para pedintes de doce: 1. Se você tiver alergias alimentares, pode usar um balde de doces verde água para indicar isso. Se você tiver autismo, pode usar um balde de doces azul para indicar isso. Não use um balde de doces preto. 2. Não use uma fantasia de palhaço. Se você vir uma criança ou adulto usando uma fantasia de palhaço na varanda de alguém, pule essa casa e diga a todos do seu grupo para pular também. 3. Se as luzes da rua começarem a piscar, procure abrigo na casa mais próxima. 4. Sempre viaje em grupo, nunca se afaste do seu grupo. 5. Não peça doces na 18 Magnolia Ave, a casa escura, em estilo vitoriano, no final da rua sem saída. 6. Evite as seguintes fantasias: pirata, fada e demônio. Existe apenas um grupo que usa essas fantasias, e eles não gostam de ser copiados. 7. Certifique-se de acender pelo menos uma abóbora de Halloween para cada membro da sua família. 8. A coleta de doces começa às 17 horas e termina às 20 horas. Você deve permanecer do lado de fora pedindo doces durante todo esse tempo. E então, um terceiro papel que simplesmente dizia: observe que todos os moradores devem participar da nossa festividade de Halloween. Você pode escolher pedir doces, não importa a sua idade, ou distribuir doces. No entanto, certifique-se de obedecer a todas as regras do seu grupo. Mano, se eu fosse morador desse bairro e eu tivesse recebido um papel desse, é uma ou outra. Ou eu ia achar que era realmente uma brincadeira, uma trollagem, e eu ia tipo, sabe, tá nem aí, entendeu? Eu acho que eu só ia começar a realmente ver que tem algo de estranho quando as coisas começassem a acontecer. Mas era bem capaz de eu esquecer metade dessas regras. Era bem capaz. Tinha que ser algum tipo de pegadinha. Sinceramente, parabéns para eles. Isso foi criativo e assustador. Eu prefiro que nossos adolescentes façam pegadinhas inofensivas como essa do que ficar rolando o TikTok. Você vai pedir doces esse ano? Perguntei para Avery quando entrei. Sim, a Mad e o David vão comigo. Ela disse. Você quer que eu vá com você? Mãe, ela gemeu. Eu tenho 13 anos. Ok. Você vai levar o celular, certo? Sim. Entreguei as listas de regras para ela. Você viu isso? Algum tipo de pegadinha engraçada. Avery olhou para elas. Ah, sim. A Mad me contou sobre elas. São de verdade. O quê? Nós temos que seguir elas. São reais. De jeito nenhum. De muito jeito. Ela estava envolvida? Ou talvez os culpados fossem amigos da Mad? Abri a boca para dizer de jeito nenhum de novo, mas a expressão de Avery de repente escureceu séria. Promete que você vai seguir elas? Ela disse baixinho. Ah, sério, promete? Ok, eu prometo. Quase me arrependi de ter mudado pra cá. As coisas estavam ficando estranhas demais, mas tentei me consolar pensando no meu aumento de salário e em como estávamos mais perto do meu namorado agora. Esse foi só o começo estranho e turbulento. As coisas iam melhorar daqui pra frente. Como eu estava enganada. A noite de Halloween estava fria e fresca, como deveria ser. Uma lua cheia e amarela pairava baixa no céu, e um vento forte sacudia os galhos meio despidos. Folhas secas esvoaçavam pela calçada, e o ar estava cheio de excitação e risadas. A Avery tinha saído há 1 hora. Estava só eu, sozinha, sentada na porta com uma tigela de doces sortidos em tamanho mini. Escolhi todos os Milky Way Midnights para mim enquanto assistia anualmente Hill House LLC. Levantei, peguei a tigela e olhei pelo olho mágico. 3 meninas com fantasias de princesas diferentes encaravam a porta. Uma com brilho em verde, outra com roxo e outra laranja. Então eu abri a porta. Gostosuras ou travessuras? Elas gritaram em uníssono. Ah, que fofo! Eu disse, pegando na tigela. O que vocês querem? Foi aí que notei 2 coisas. Primeiro, não tinha nenhum pai com elas. Os adultos mais próximos estavam lá na calçada e não pareciam estar esperando pelas meninas. A segunda,
As 3 estavam segurando baldes de doces pretos. Mano, eu não esperava que o começo já ia ser assim. E eu vou admitir que eu tô muito curioso pra saber o que aconteceria caso você desse doces para pessoas que estivessem com o balde preto. É porque nas regras não especifica o que são os baldes pretos. Porque especifica das outras cores, mas do balde não. Então a gente fica naquela, tipo, mano, o que aconteceria caso eu entregasse? Congelei, com a mão cheia de doces no ar. Aquelas regras eram piada, certo? Eu não vou dizer para essas crianças que eu não vou dar doces para elas. Isso seria insano e muito malvado. As 3 meninas me encaravam, sem sorrir. Eu tossi. Acabaram os doces. Ah, convincente mesmo. Bom trabalho. Eu estava segurando a tigela de doces. Quer dizer, estou guardando isso para outra pessoa. Elas me encararam, sem dizer uma palavra. Desculpe. Comecei a fechar a porta. Quando a porta fechou, por um mínimo momento, elas sorriram. E eu pude jurar. Eu vi presas afiadas como navalhas. Fechei a porta. Meu coração disparou e eu me senti um pouco fraca. Desabei na cadeira perto da porta. Elas não tinham presas. Isso é ridículo. Ou se tinham, isso fazia parte da fantasia. Princesas vampiras. Provavelmente algum filme. Fiquei perturbado até o próximo grupo de pedintes de doces chegar. Me certifiquei de que os baldes de doces deles não eram pretos. E que eles não eram o trio pirata, fada, demônio. Então respirei fundo e abri a porta. 3 meninos com fantasias de super-heróis, seguidos por uma mãe normal, com cara de cansada. Suspirei aliviado e dei para eles punhados generosos de doces. Quando fechei a porta, mandei uma mensagem para Avery. As meninas vieram na porta com baldes de doces pretos. Não dei nada a elas. Foi mal? Essas regras são de verdade? Depois de minutos, ela respondeu. Você fez bem, emoji de joinha. Isso tudo era muito estranho. Suspirei e sentei mexendo nos doces, sem mais animações para assistir. Mais pedintes de doces vieram à porta, e toda vez eu ficava aliviado ao ver que eles eram normais. Talvez estivessem tudo bem, talvez tudo isso estivesse na minha cabeça. Então a Avery me mandou uma mensagem. Não abra a porta pro palhaço. Fiz uma careta. Eu sei, essa é uma das regras, né? Isso não é piada, mãe. Eu acabei de ver ele. Ele tá na casa do lado, indo pra você agora. Comecei a responder. Fiquei encarando a porta. Então, levemente, lentamente, me afastei da cadeira. O que parecia ser um homem adulto estava na minha porta. Ele estava fantasiado com uma fantasia de palhaço clássica, mas estava de costas para a porta. Eu não conseguia ver o rosto dele, só as costas do macacão vermelho e branco, o cabelo vermelho encaracolado e de plástico da peruca dele. Fiquei encarando ele pelo olho mágico, meu coração batendo forte no peito. Ele estava só parado ali, sem se virar ou qualquer... Meu celular. Lembre de desligar a luz. Certo, a luz da varanda. Me inclinei e apertei o interruptor. As luzes da varanda se apagaram. Fiquei encarando o palhaço na minha porta. Agora nada mais que uma sombra, iluminado com tons de cinza e azul no luar. Ele começou a se virar lentamente. Pele pintada de branco, nariz vermelho, lábios vermelhos escorrendo e algo pendurado na mão dele, que eu só notei agora que ele estava um pouco virado. Um machado. Essa parte aqui já começa a ficar bem tensa, porque é simplesmente um palhaço com um machado na sua varanda. Tipo, o que você faria? Porque ele tem um machado, ele sabe que ela tá sozinha. Beleza, que de acordo com as regras, ele, tipo assim, tem que desligar a luz e pá, e tipo, o palhaço vai embora. Mas qual que é desse palhaço? O que aconteceria caso não desligasse as luzes, caso ela abrisse a porta ou... Mano, é muito louco, porque fala do palhaço, por mais que dê a descrição dele, me lembra muito o Art, o palhaço daquele filme, Terrifier. Mano, se fosse o Art, ela já poderia aceitar e chorar, porque não ia ter como. Com o It até dava, mas com o Art... Ele virou a cabeça e continuou virando, até que sua cabeça pareceu estar virada mais do que um pescoço humano normal permitiria.
Me abaixei na porta, agachada fora de vista. Ouvi passos. Prendi a respiração, mas então os passos começaram a diminuir. Quando finalmente olhei pelo olho mágico de novo, ele tinha ido embora. Ele foi embora. Volta pra casa agora. Avery, não posso. São as regras. Então vou te buscar. Não, são as regras. Então vou ligar para a polícia. Ele tava com um machado. 3 pontinhos apareceram. Mas a Avery não respondeu. Dane-se. Apertei ligar. 911, qual é a sua emergência? Tem um cara fantasiado de palhaço, com um machado, e minha filha está lá fora e... A polícia me interrompeu. Qual é a sua localização? Eu dei para ele. Vila Oakbrook? Sim. Respirei. Não abra a porta e desligue a luz da varanda. O quê? Se ele vier à sua porta, não abra e desligue a luz da varanda. O suor escorreu do meu rosto. Ele não representa nenhum risco para os pedintes de doce, senhora. Contando que eles fiquem longe dele, como as regras pedem. Abri e fechei a boca. Nenhum som saiu. Então são verdadeiras? Eu finalmente engasguei. Contando que você as siga, você estará segura. Então a ligação foi interrompida. Fiquei encarando o telefone, minha mente em branco. Mas alguma coisa que eu deva saber? Só siga as regras. Você tem certeza que não posso ir com você? Mãe, não. Você não pode sair mais cedo. Você não pode. Comecei a chorar, porque eu não insisti em ir com a Avery. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir buscá-la. Eu vou dirigir até ela. O que vai acontecer? Alguém vai me derrubar ou algo assim? Eu tenho que estar com ela. Essa é minha filha. Como se a Avery pudesse ler mentes, outra mensagem chegou. Avery, promete pra mim, mãe. Só espera até as 20 horas. Vai ficar tudo bem. Chorei mais forte. Levantei e enxuguei os olhos. Peguei a tigela de doces e abri a porta. Olhei para as 3 crianças paradas na minha porta. Gostosuras ou travessuras? Espere um pouco. Um pirata? Uma fada? Um demônio? Engoli em seco. Essas eram as crianças que queriam algo de valor sentimental meu, certo? Mano, essa parte, depois que eu terminei de ler a creepypasta, eu fiquei pensando, mano, e quem, tipo assim, todo ano vai morar naquela cidade e participa do Halloween? Todo ano você tem que ter algo sentimental pra dar. Mas o que aconteceria caso você não tivesse aquilo ali? E é muito louco, porque talvez o que é sentimental pra mim não vai ser sentimental pra eles. Entendeu? E tipo, nessa parte também eu pensei, mano, será que ela vai dar o celular? Porque por mais que... Tá, beleza, celular pode-se dizer que é um pouco sentimental, mas era a única forma ali que ela tava falando com a Avery. Então, tipo, talvez poderia ser. Olhei para cada uma delas, como um grupo. Elas pareciam normais. Mas, quando olhei de perto para cada um dos rostos delas, algo estava um pouco estranho. O rosto do pirata era muito comprido. Os olhos da fada eram muito grandes. O demônio estava usando uma máscara, mas eu conseguia ver as mãos dele, dela, e elas eram grandes demais para serem de uma criança. Ok, coisas sentimentais. Eu realmente tenho que fazer isso? Só um segundo, eu disse, e voltei para dentro de casa. Analisei a lareira. Tinha uma foto minha e da Avery lá na feira, cada uma segurando um algodão doce rosa. Nós tínhamos ido lá logo depois do divórcio. A cópia digital se perdeu, então não era como se eu pudesse imprimir outra. Eu podia dar isso para elas. Seria trapaça tirar uma foto disso com meu celular primeiro? Droga, eu amava aquela foto, mas era só uma foto. Você acha que a foto nossa na lareira é sentimental o suficiente para as 3 crianças? Avery, acho que sim. Peguei ela da lareira e voltei para as crianças. Joguei ela na sacola do pirata e enxuguei o rosto. Surpreendentemente, ele imediatamente se virou e saiu da varanda, de volta para a escuridão. Acho que isso significava que ele ficou satisfeito com o pedido. Ok, você é a próxima, hein? Eu disse para a fada com os olhos enormes. Ela sentiu. Voltei para dentro de casa, olhei em volta. Peguei outra foto da lareira, outra que eu tinha perdido a cópia digital. Era eu segurando ela no hospital.
logo depois do nascimento. Peguei e segurei sobre a sacola da fada. Ela balançou a cabeça. Ela não estava mais sorrindo. Ok. Talvez eu não pudesse repetir o tipo de objeto. Voltei para dentro de casa e olhei em volta. O que era mais sentimental para mim? De verdade. Meus olhos caíram sobre a pintura na cozinha. Essa tinha sido a primeira e única pintura pela qual eu tinha ganhado alguma coisa. Eu tinha apresentado ela na feira quando eu tinha 18 anos, pensando que eu tinha uma carreira promissora pela frente, que esse era o começo do resto da minha vida. Mas a vida não tinha sido assim, não é? Eu tinha passado 5 anos morando em um apartamento infestado de ratos no Brooklyn, comendo miojo toda noite, produzindo pintura após pintura, só me mantendo à tona com peças mais eróticas que eu tinha pintado. Eu eventualmente fechei aquele capítulo da minha vida e voltei para a escola, para a contabilidade, mas uma pequena parte de mim sempre pensou, talvez um dia. Peguei a pintura da parede, uma paisagem de um pântano sombrio e uma cabana em ruínas. Parecia como eu estava me sentindo agora. Não cabia na sacola da fada, então joguei ela aos pés dela. Espero que isso seja suficiente, eu sussurrei encarando ela. Ela pegou a pintura e saiu da varanda. Então sobrou só o demônio. Seus olhos azuis gelo me encaravam através da máscara. Ele usa a máscara porque ele não parece tão humano quanto os outros? Depois de alguns minutos de busca, encontrei algo ainda mais precioso do que os dois últimos. O cobertor da Avery, aquele que ela veio para a casa do hospital enrolada. Eu pressionei contra o meu peito, chorando. Então levantei e ofereci para a criança demônio. Ela balançou a cabeça. Eu não sei o que você quer de mim. Essa é provavelmente a coisa mais preciosa que eu já tive. Ela balançou a cabeça de novo. Então ela levantou a mão e apontou para mim. Ela quer a mim? Ela só vai me matar? Eu finalmente perguntei. Ela balançou a cabeça. E então ela falou, um sussurro baixo e irritante, mal auditivo sobre o vento. Sua filha. Não, a Avery não. Não. Minha voz ranchou. Comecei a gritar, a Avery não. Você pode ter qualquer coisa menos a Avery. A criança demônio me encarou. Então silenciosamente se virou e foi embora. Fiquei ali, congelada na porta, observando ele desaparecer nas sombras além do ralo da luz da varanda. Finalmente encontrei forças para fechar a porta da frente. Então desabei na cadeira e solucei. Eu não sei quanto tempo fiquei ali soluçando sem parar. Mas antes que eu percebesse, meu celular estava tocando. A Avery estava ligando e eram 20 horas e 1 minuto. Soltei um longo suspiro de alívio. Avery, você está bem? Você está? O quê? Eu estou lá fora, mas a uma das abóboras de Halloween não está mais acesa. Levantei e espreitei pelo olho mágico. Com certeza eu vi a Avery parada no pé dos degraus da varanda. Ela está bem. Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Eu não entendo o que isso significa. Eu não sei, mas as regras dizem, não se aproxime de nenhuma casa com abóboras de Halloween que não estejam acesas. Isso não se aplicaria só antes das 20 horas? Eu não sei. Eu acho que eu deveria ficar na casa da Mad hoje à noite. Meu coração caiu. Você tem certeza que está bem? Sim, eu só não quero arriscar quebrar as regras. Então foi isso. Eu não preguei o olho aquela noite. Chorei o tempo todo. Como eu poderia saber da verdade que a Avery estava bem? Eu tinha visto ela. Com certeza. Eu tinha ouvido a voz dela no telefone. Mas e se fosse algum tipo de ilusão? E se ela realmente não estivesse segura? E se a criança demônio tivesse de alguma forma pego ela de qualquer jeito? Ele poderia levar ela assim sem a minha permissão? Mas às 9 da manhã seguinte, a porta da frente rangeu ao abrir, e a Avery entrou. Eu abracei ela e chorei, e ela me afastou e gemeu, mãe! Mas pelas próximas semanas eu observei ela como um falcão, não só para ter certeza de que ela não estava em perigo, mas também, e se a criança demônio tivesse realmente levado ela? E se essa fosse alguma imitação, alguma coisa imitando ela, e não realmente minha filha de jeito nenhum? Porque a Avery nunca amarrou os sapatos daquele jeito antes. A Avery nunca piscou daquele jeito antes.
como se a luz do sol murchasse os olhos dela. A Avery nunca encheu o caderno de desenhos dela com criaturas escuras e finas da floresta antes. Nunca saiu para procurar cogumelos, cavando as unhas pintadas de rosa na terra escura e úmida, respirando o cheiro de terra e decomposição. Com o passar dos dias, fiquei cada vez mais desconfiada, um peso pesado na minha barriga, até que uma noite, ela fez o jantar para mim com algumas coisas que ela tinha procurado, e eu comecei a vomitar. Eu meio que pensei que ela, a coisa que substituiu ela, tinha me envenenado. Eu estava errada. Você vê? Eu estava grávida. Naquele junho, eu dei à luz uma linda menina, Ava. A Avery ficou nas nuvens por ter uma irmãzinha. E mesmo que isso tenha virado nossos planos de cabeça para baixo, foi a melhor coisa que já aconteceu com a gente. Exceto que em um nascimento em junho, significava que eu estava grávida no Halloween. E a criança demônio, ela tinha pedido minha filha. E eu tinha dito a ela que poderia ter qualquer coisa menos a Avery. É o começo de outubro agora. Desde então, nos mudamos de Oakbrook. Mas eu ainda me pergunto, se na noite de Halloween, aquela coisa vai de alguma forma me encontrar e levar o que eu prometi. E chegamos ao final da Creepypasta. Eu particularmente gostei bastante dela, mas tem alguns pontos que eu queria falar, né? Uma das coisas que mais me pegou nessa história foi obviamente a questão das regras, porque é tipo um acordo silencioso, ou você segue as regras ou tipo você sobrevive. Não tem aquela opção de tipo, mano, não segue. E outra dúvida é a questão da Avery. Será que ela realmente voltou pra casa? Será que aquela ali era a Avery ou não? Será que de certo modo a criança demônio já pegou ela? Porque, querendo ou não também, a mãe dela pontuou que tem muitas coisas que ela começou a fazer que ela não fazia antes. Só que também cai naquela neura. Tipo, talvez você não observava tanto sua filha e agora você observa ela demais, porque você fica com aquela preocupação. Então talvez algo que você não enxergava antes, você começa a enxergar agora. Então talvez seja só uma neura, mas talvez não seja. Tipo, mano, e o que me pega também na questão da Avery é tipo, onde ela estava. Tipo, não fala onde ela tava, dá a entender que ela... Ah não, falou que ela tava com a Mad e o David. Só que sei lá, era estranho, sempre quando a mãe dela ligava, mandava mensagem, ela sempre respondia, sempre tava ali, sempre parecia saber exatamente o que fazer, por mais que era o primeiro Halloween dela. E essa Mad e o David, quem são eles? Será que eles estavam envolvidos também? Tem toda essa questão, eu fiquei muito assim. E acho que também faltou um pouquinho na Creepypasta aquele desenvolvimento sobre a cidade. O que é Oakbrook? A vila, né, no caso, que é só uma vila. O que é lá? Por que eles fazem isso no Halloween? Tipo, é como se eles... Tipo, mano, é igual do nada eu pensei nisso, nem tava aqui no roteiro. Mas eu lembrei de um episódio de Supernatural que... Tipo assim, meio que eu acho que a cidade começava a meio que... Sei lá, tipo, fazer coisas para um espantalho. Eu posso estar errado, mas vai estar as informações tudo aqui. Tipo, eles entregavam coisas ao espantalho porque aquele espantalho mantinha a cidade sem crime, sem, tipo assim, coisa errada. Então será que esse Halloween é alguma festividade pagã naquela cidade? Onde se eles não seguirem as regras, sei lá, a vila, acontece alguma coisa com a vila? Eu acho que faltou essa questão da explicação, o que seriam essas regras? Por que tem que seguir as regras? E agora fica o questionamento, o que será que a criança demônio vai tirar dela? Ou será que ela já tirou sem ela perceber? Porque talvez pelo resto da vida a nossa protagonista vai esperar que algo aconteça e aquilo ali pode virar uma neura. Então no final a criança demônio pode ter tirado a paz dela.